Eu tenho uma conexão com a água muito grande, por ser da Amazônia, lá chove todos os dias, então a gente está sempre cercado de água por todos os lados, seja de rio, seja de mar. E quando eu pensei em vir para Portugal, quando eu fui chamada para vir para Portugal, porque eu vim trabalhar, eu pensei assim, caramba, eu vou ficar longe da água, né? Não sei como é que é lá de água. Mas não, eu vim diretamente para Faro, para trabalhar em Faro, mas o primeiro lugar que eu fiquei foi em Quarteira. E eu fiquei numa casa que era de frente para a praia. Então eu estava sozinha, numa cidade que eu não conhecia ninguém, mas eu tinha aquele mar inteiro na minha frente. E aí eu me lembro de passar dias sentada na areia, sozinha, mas grata por ter aquele mar ali. O mar é vasto, o mar é dominante. O mar é feminino, mas de uma forma que nós geralmente não falamos de feminilidade. Eu sinto uma conexão com o Algarve. Eu sinto que tu começas com uma rejeição do teu ambiente por te sentires oprimida no teu ambiente. Quando tu tens uma desconexão com o teu corpo à medida que vais crescendo e etc., eu sinto que te separas do mundo físico. Há certos ambientes, especialmente na parte rural, onde tu sentes mais uma agressividade e mais uma ameaça de se te comportares de uma certa forma. Por exemplo, São Brás de Alportel é listado como um dos sítios mais LGBT-friendly para se viajar na Europa, mas, no entanto, ser uma pessoa LGBT em São Brás de Alportel não é a mesma realidade. Cresci aqui em São Brás, obviamente, e cresci entre a parte urbana e a parte do campo. Eu tive acesso, por exemplo, a poderem-me comprar brinquedos para rapariga, de poder fazer certas coisas que me faziam sentir feliz quando era criança, por exemplo, usar roupas em casa que eram da minha mãe, ou de, às vezes, a minha mãe pintar umas unhas, etc. Depois há uma certa expectativa de cresceres para fora dessa fase e de que é uma coisa que não pode durar para sempre porque acaba por ser negativa se indulgires demasiado. A partir do momento que eu senti a liberdade de poder usar as roupas que eu queria, a partir do momento que eu senti a liberdade de poder ter o nome que eu queria, já não me conseguia contentar com voltar para casa e ter que ouvir outro nome, ou voltar para casa e ter que mudar de roupa nas escadas do prédio. A partir do momento que tens um gosto de liberdade, não consegues ficar só pela metade. E então, a partir daí, comecei a sair do armário rapidamente e comecei a ser mais assertiva com a maneira que queria ser tratada. Há vários primeiros dias, porque há o primeiro dia que tu fazes a escolha de, sei lá, de usar um top na escola, primeiro dia que tu disseste à tua avó que és trans, etc, etc. Há primeiros dias que são fáceis e que acaba por ser, uau, não acredito que tive medo disto por tanto tempo, e há primeiros dias que são horríveis e que tu realmente tens que passar por aquela dor de metamorfose. As fases de uma transição clínica, a melhor maneira que eu consigo dar para descrever é como se fosse uma Ouroboros, tipo a cobra que está a comer a própria cauda, porque tu andas às rodas várias vezes. E a partir desse momento eu percebi que não ia conseguir fazer a transição, pelo menos a parte das hormonas, pelo público, porque era simplesmente impossível para mim esperar mais um ano e atrasar mais um ano da minha vida e continuar sem ter essa fase de transição que era extremamente importante para mim. Eu continuo a ter a oportunidade de transicionar a uma idade jovem, que nem toda a gente tem. Foi desnecessário eu ter esperado tantos anos. É desnecessário não poder ter acesso a estes serviços no sítio onde eu estou. Acaba por mostrar que o Algarve realmente a nível nacional é muito rebaixado e obviamente isso acaba por afetar as pessoas que estão no fundo da pirâmide, por assim dizer, e obviamente pessoas trans. Desde a pandemia que há um maior foco na saúde mental, em geral. Acredito que o isolamento trouxe coisas muito chatas, mas também trouxe aqui uma reflexão sobre o nosso bem-estar psicológico e não só tanto o nosso físico. O que haveria em Portugal bastante eram associações, que são poucas para muitas pessoas. E efetivamente não é possível a resposta para o número de casos. Porque as associações não têm, muitas vezes são, lá está, sem fins lucrativos e como tal não têm os resources para conseguir realmente contratar e trazer este apoio psicológico ou outros tipos de apoio para a comunidade LGBTQIA+. Então, eu fui à procura e li este livro, The Velvet Rage, que é de um psicólogo de homem gay
que fala sobre a psicologia do homem gay, digamos assim, de uma forma bastante fácil, bastante interessante, e mudou a minha vida por completo. Eu acho que isso sim foi mais ou menos chave da minha vida, porque eu da página 1 à página 200 e tal, eu revi-me em tudo e mais alguma coisa. E retirou um peso enorme de mim. Se eu me sinto assim e isto é tão bom, será que eles nem podem sentir-se assim, não é? E então, aqui eu pensei, este é o meu caminho. Quem está à nossa volta sempre nos molda. E então eu acredito que vir de um sítio que efetivamente é multicultural, por muito que depois tenha família, seja um pouco mais conservadora e por adiante, terá sempre a sua influência porque há um mundo, uma panóplia de pessoas, diferentes identidades, expressões, orientações, e depois, claro, o próprio ambiente propício a estarmos na rua, com o tempo, com o calor, a segurança que também realmente existe. Acho que brinquei muito com as raparigas, aquele clichê todo que se fala. Eu também não era a pessoa assim mais popular ou brilhante, e acho que muito isto também tinha a ver com o facto de ter aqui algum segredo. Como é errado, o que acontece aqui é que eu vou tentar anular, esconder, que não vejam. Mas como eu não sei sequer muito bem o que é que eu estou a esconder, porque como é que isso se manifesta, eu não consigo esconder uma parte, eu escondo um todo. Então isto leva a um isolamento desde a infância. 10 anos depois, algo assim já ser um bocadinho mais fácil, ou eu sei que sim. Até com o meu irmão já foi uma espécie diferente. Eu lembro-me que ele já na escola tinha o melhor amigo dele também, e eram dois assumir assim. Ele tem 4 anos de diferença e comigo já não há essa experiência. Nem sempre fomos nossos melhores amigos, digamos assim. Acho que as crianças, isso, pronto, têm sempre as suas rivalidades, mas no fundo, sempre fomos assim, muito amigos um do outro, e isto só foi evoluindo com o tempo. Hoje em dia é uma pessoa que eu estou mesmo super orgulhoso. Sinto-me numa babado quando falo dele, até porque como sou o mais velho, mas estou mesmo muito orgulhoso. O meu irmão é um ativista nato, luta muito pela inclusão social. Estou no mercado literário há cerca de 10 anos e foi aí que eu comecei a politizar-me, de certa maneira, a perceber que havia uma grande falta de autoras negras, autores trans também, essencialmente autores marginalizados. Eu percebi que era uma luta que eu queria travar aqui dentro e estamos muito melhor do que estávamos. Acho que é um trabalho grande que tem que ser feito na publicação de autores marginalizados portugueses. Temos, por exemplo, autoras trans portuguesas a ser publicadas onde não estão a ser respeitadas no processo de publicação de um livro, isto com editoras grandes. Tem de haver uma educação quanto à ignorância, tem de haver muita paciência. No fundo é tentar perceber que também existem pessoas que não querem aprender e querem continuar nessa ignorância, por mais que isso nos custe enquanto ativistas. Eu fui a este lançamento com a minha amiga ela é uma mulher negra, ativista também, bastante presente nas redes sociais no que toca ao seu ativismo, e nós chegámos lá os dois, portanto o evento não tinha muitas pessoas. Nós percebemos que uma das pessoas que estava presente, sentada mesmo na cadeira ao lado, parece que estava um bocado estranha, portanto que não era o seu lugar ali, e a pessoa estava constantemente a olhar para trás, parecia um bocado suspeito, talvez um bocado nervoso também, e nós estranhámos a situação, mas não demos muita importância exatamente por sentimos que estávamos num lugar seguro. Nós estávamos no lançamento, tranquilamente, a ouvir a autora Lúcia Vicente e Tiago M, que foi o ilustrador, e de repente entra o Afonso Gonçalves com um megafone e com um videographer atrás dele, essencialmente a gritar: protejam as nossas crianças, e é uma retórica que ele tem usado até aos dias de hoje. Não consegue encontrar para o que é apenas uma coisa que nós fizemos é não ter medo, levantar, gritar, e o que nós fizemos, que olhando para trás hoje em dia é um bocado constrangedor, na verdade, porque o que a Joana Bertolo, uma autora, começou a ler o livro e começou, no fundo, a gritar as páginas do livro. Olhando agora para trás, parece um bocado, uma figura um bocado do ridículo, não é? De ver aquele vídeo a gritar completamente, só que ao mesmo tempo também olho com muito orgulho por termos gritado estas palavras, que são palavras recheadas de amor, não é? E o livro tem muito poder, portanto, mas o meu ativismo não fica só pela edição e pela criação de conteúdos digitais. Acontece também dentro da sala de aula. Como é que nós podemos educar professores racistas, por exemplo? Como é que podemos acolher estudantes trans, que já tive, e, no fundo, perceber que estes jovens também fazem parte de comunidades marginalizadas e precisam de educadores, precisam de pessoas.
Eu cresci imenso enquanto pessoa desde que fui ver para Lisboa. Havia uma liberdade total para ser quem eu queria ser e utilizar maquilhagem, utilizar crop tops, utilizar saias e, na verdade, eu nunca consegui fazê-lo em quarteira, apesar do meu melhor amigo já o fazer e era uma grande inspiração, mas eu nunca tive o à vontade exatamente por ter aquele receio de será que vou sair de casa com um crop top e vejo a minha avó, ou vejo a minha tia, ou vejo o meu pai. Apesar da minha mãe me apoiar hoje em dia, na altura foi muito complicado. Eu sabia que à minha volta não eram mesmo que Américas ou Londres, ou seja, como for. A minha volta era um meio pequeno de pescadores. Quando eu tenho a mãe, correu minimamente bem. Quando eu resto da minha família, não tanto. Não foi um coming out muito fácil de todo, infelizmente. Hoje em dia, a relação está ok, graças a Deus, estamos todos bem e por aí fora, mas é uma pena que, devido a uma expectativa realista do que foi aqui muito imposto também pela sociedade, não é? A própria família, acho que muitas vezes tem a ver com o receio também de que nós vamos ser magoados. Eles também têm noção de que efetivamente aqui pode ser rejeitado. E então, quase que para que a pessoa não faça algo que os possa magoar, eles magoam primeiro. E no final do dia, a quarteira cuidou bem de mim. A culpa não é de quarteira, a culpa, como se houvesse culpa, não é? É de tudo o que foi vivido no nosso país e aqui na Europa. E a quarteira foi um espaço, deu uma infância muito bonita. Eu brinquei bastante, ri bastante, fui à praia muitas vezes. Eu adoro estar lá. É pequenino, sim. Permite aqui um espaço para a comunidade LGBTQ+. Não, não diria. Mas realça as diferenças, não é? Londres, Lisboa, Trilha, realça as diferenças do que é o Algarve. Porque hoje em dia, lá está, este ano 2025, o Algarve agora tem a Workroom, pronto, mas é o único espaço físico aberto para a comunidade LGBTQ+, diurno. Dentro daquele espaço também uma pessoa que está a navegar a sua identidade pode vestir algo diferente e sentir que ninguém vai julgar, não é? Isto é maravilhoso, isto é super importante. É importante porque é um espaço completo de comunidade, portanto é um espaço tranquilo onde podemos conhecer, onde podemos debater, onde podemos fazer uma roda de conversa, onde podemos aprender e crescer uns com os outros. O poder está exatamente aí e é exatamente por isso que lugares como o Workroom em Faro, por exemplo, ou a Livraria Aberta no Porto são importantes porque são espaços de partilha de ideias para pessoas queer, de pessoas queer. Tudo começou especialmente porque o Christophe, que é o dono da casa, tinha o sonho de criar um espaço que acolhesse a comunidade LGBT no sentido de dar casa. E esse dar casa significa acolher a pessoa de uma forma que permitisse que a pessoa criasse comunidade, ao mesmo tempo que se pudesse trazer outras pessoas para a conversa, para o debate, para conseguirmos ter um espaço comum que não fosse um espaço noturno. Então criámos um conceito que era o Loud. Era uma mostra de arte queer. E aí criou-se um espaço de poesia. Foi aí que eu conheci a Larissa. Foi mesmo isso. E então nesse espaço foi tão bom que a gente quisemos multiplicá-lo. E digamos que a partir de então criámos um laço que ao nascer o Workroom se prolongou. Então, eu sou paraense de Belém do Pará, então sou uma mulher da Amazônia. A minha relação com o queer é um pouco diferente, assim, eu venho um pouco na contramão eu acho que da maioria das pessoas que eu conheço. Por quê? A minha mãe é lésbica e ela foi casada com meu pai durante alguns anos, mas ela sempre se entendeu como uma mulher lésbica, que naquela época era uma coisa muito diferente, pra frente, era mais extraterrestre no meio da Amazônia. E sempre convivi na comunidade queer, em festas, as pessoas em casa. A minha mãe tem um amigo, o Luiz Lemos, que ele ia em casa se preparar, se montar, porque ele é uma drag, até hoje ele faz drag. Então ele ia em casa se montar. Então a gente criança ajudava com a peruca e aquele negócio todo, eu e meus irmãos e tal. Mas eu passei a maior parte da minha vida me entendendo como uma mulher hétero. E assim, nunca achei que pudesse ser lésbica. Mas não, casei na igreja, véu e grinalda, aquela coisa toda, o pai entrando e tudo. Quem me vê assim, nem imagina que isso pode ter acontecido algum dia. Mas sim, eu tive essa vida. E fui feliz, até o tempo que foi. Só que aí depois eu conheci uma pessoa, o casamento terminou,
e eu vi que era aquilo que faltava. Foi um pouco difícil com meu pai no começo, porque para ele, assim como ele tinha perdido a minha mãe para as mulheres, ele também tinha me perdido. E aí depois ele conseguiu entender que ele não me perdeu, que eu continuei sendo a mesma filha de sempre. Então foi muito mais tranquilo para mim do que para a maioria das pessoas. E eu acredito que por isso que eu preciso fazer alguma coisa por aqueles que não tiveram aquilo que eu tive, né? Então quando meu pai fala assim, eu tatuei a bandeira LGBT na orelha, e aí meu pai falou assim, mas minha filha, por que você vai se expor tanto? Eu falei assim, porque eu posso. E tem gente que não pode. Então eu preciso usar isso, a segurança que eu tenho e os privilégios todos que eu tenho, para fortalecer a comunidade e aqueles que estão ao meu lado se sentirem seguros e saberem que eles não estão sozinhos. E na hora que você se expõe, eu sempre me disse quem eu era no trabalho, as pessoas sabem quem eu sou no trabalho, sempre souberam. Então eu acho que na hora que você se expõe, as pessoas veem que você pode ser uma pessoa normal. Eu sou fisioterapeuta, eu dou aula de pilates, trabalho com a terceira idade, eu tenho especialização em gerontologia, então os meus idosos não fazem questão nenhuma, perguntam como é que está minha mulher e tal, e não tem problema nenhum com relação a isso. E um dia eu consegui perceber o quanto isso foi importante, quando uma aluna minha chegou, ela tem 90 anos, e aí ela chegou comigo e falou assim, Larissa, eu acho que a minha neta é isso aí o que tu és, mas eu não sei como é que eu falo com ela sobre isso. Então, como é que eu falo com ela? Como é que tu achas que eu faço ela entender que eu não vou achar que isso é um problema? Porque eu não quero chegar diretamente, porque eu tenho medo de assustá-la, mas eu preciso que ela saiba que eu vou estar do lado dela. Eu não sei se a minha filha, a mãe dela, vai entender isso muito bem, mas eu quero que ela entenda que eu vou entender isso bem. E, cara, aquilo me emocionou tanto, porque ela se sente segura de dizer isso pra mim e eu vou estar dando uma tranquilidade pra neta dela, né? Que era uma pessoa que talvez não contou aquilo pra ninguém ainda. Eu acho que quando a gente tem o privilégio de poder se expor, a gente tem que usar os nossos privilégios a favor de todos. E eu acho que fui muito bem recebida. Apesar de ser uma mulher lésbica, aparentemente lésbica, fui muito bem recebida. Significa ser a minoria da minoria da minoria. E várias camadas de opressão em cima. Mas quando você está junto, você consegue se fortalecer. E quando você procura entender o todo, você também consegue se fortalecer. Então eu acho que quando a gente tem família, amigos, e quando eu digo família, não precisa ser uma família consanguínea. Quando a gente constrói famílias, quando a gente constrói amigos, a gente consegue estar forte e consegue viver bem em qualquer lugar que a gente esteja. E eu acho que a arte ajuda a conectar todas as pessoas, em todos os lugares, que é uma linguagem que mesmo que quando você não fala a mesma língua, a gente consegue se entender. Então eu acho que a arte foi a linguagem que nos uniu. As artes plásticas, o filme, a literatura e a poesia, e independente da arte que seja, eu acho que o que nos une é a vontade de promover mais arte para o Algarve, para Faro, e uma forma de união, porque a gente consegue conectar pessoas que não são queer, mas que também gostam de arte. E eu acho que é um dos elos que nós partilhamos, que é esta apreciação pela arte e o poder que a arte pode ter. Isto associado também a criar um espaço seguro. Aquilo que eu costumo dizer ao apresentar a Workroom é que é uma casa queer, feita por pessoas queer e obviamente para pessoas queer, no qual é aberto para todos, independentemente da orientação sexual, identidade de género, etnia e por aí fora. Eu acho que o diferencial do Workroom é a gente conseguir conectar pessoas, porque a gente tem as baladas gay, a gente tem as baladas hétero, que são coisas que acontecem à noite, que as pessoas saem, mas um espaço para família, né, para ter crianças, para idosos. Então é um espaço que conecta vários tipos de pessoas, queers e não queers, mas que podem ser familiares de pessoas queer e que conseguem aqui, de repente, uma avó e uma neta estarem participando de um mesmo evento, e onde a neta normalmente não poderia ir com a avó. Especialmente uma pessoa de Faro que
que nem sequer imaginava que isto um dia fosse acontecer, para mim é um sonho realizado, porque conseguimos, por fim, ter um espaço onde nós podemos ser nós, sem julgamentos, e ao mesmo tempo trazer a comunidade farense a encontrar-se connosco e falarmos sobre quem nós somos, sobre quem a outra pessoa é, ou seja, de uma forma descomprometida, livre e segura. Cresci aqui, mesmo no centro, aqui perto, no largo da Praça Silva Porto, que é perto da Igreja do Carmo, portanto é bem central. Na altura a cidade era muito mais pequena, muito mais pequena. Crescer em Faro como uma pessoa LGBT foi um bocadinho desafiante. A palavra gay não existia ainda, era um estrangeirismo que não se falava, então as palavras que haviam eram sempre depreciativas, era maricas, paneleiro e pronto, enfim, daí para baixo. E isso fez com que a percepção do que é que era ser uma pessoa LGBT fosse baseada no conceito dos pares, dos teus amigos, da tua família. E pronto, tendo em consideração que os nomes que existiam para o que era ser uma pessoa que gostava de alguém do mesmo sexo era sempre num contexto depreciativo, então a imagem que tu ficas de ti própria também é uma imagem negativa, não é? Então, lidar com isso sempre foi complexo e até que chegasse ao ponto de eu me permitir viver as coisas como desejava, levou muitos anos. A pessoa era, tanto outed, não é? Sem querer. E então as pessoas tinham muito medo disso. Especialmente porque ser uma pessoa LGBT podia muitas vezes significar que tu não tivesses acesso a um trabalho, a um grupo, e as pessoas preferiam silenciar-se, não é? As pessoas viviam a sua sexualidade para dentro, porque muitas vezes expor essa questão era literalmente fechar as portas para contextos sociais e de trabalho, e às vezes até havia consequências legais. O que eu vejo que hoje em dia é muito diferente na vida de uma pessoa LGBT, de uma criança ou de um adolescente, porque já existe no imaginário da pessoa a possibilidade de ser sem compromisso. Já há um conceito do que é ser uma pessoa LGBT, já existem exemplos de pessoas que estão casadas e felizes, e não é só a pessoa que tem SIDA e que está para morrer. Eu, por exemplo, juntei-me com a pessoa com quem neste momento sou casado quando eu tinha já 27 anos e pronto, quer dizer, foi toda uma descoberta e vamos ver o que é que acontece com as famílias, o que é que dizem, o que é que não dizem, não é? Isso foi tudo um caminho a fazer porque eu não conhecia ninguém que tivesse essa situação, enfim, de conjugal, não é? Tipo, isso, na altura até nem sequer existiu o casamento, foi muito mais tarde. E então isso também veio abrir horizontes e permitir que as pessoas vivessem a sua própria vida sem se olharem como uma espécie de um criminoso, não é? Porque se legalmente não é aceite aquilo que tu sentes que é a tua forma de ser, então sentes que estás a ir contra a lei. Portanto, essa foi realmente a ideia, foi conseguir encontrar uma forma de, ao reunir estas pessoas que todas trabalham em prol da inclusão, criar um projeto dentro de um espaço físico com o compromisso de trazer à conversa toda esta questão do que é ser uma pessoa LGBT, o que é viver na pele dessa pessoa, quais são os nossos desafios. Nós só estamos a tentar viver a nossa vida, tal como qualquer outra pessoa, e temos os nossos desafios, como qualquer outra pessoa. Quando os desafios esbarram em impossibilidades
por tabus sociais, aí sim entramos nós para tentar educar as pessoas através, às vezes, do simples estar. Para mim, o workroom significa, como tu falaste, fazer parte. Então, sou uma mulher imigrante, lésbica, então você conseguir fazer parte é muita coisa. Então, eu acho que o workroom, para mim, me trouxe isso. Por exemplo, eu, enquanto homem queer, cá em Faro, devido a ser uma mentalidade mais conservadora, e eu com o estilo pindérico que tenho, de facto não há sítios seguros onde eu possa aparecer sem ter que estar a pensar, epá, será que posso utilizar plataformas? Será que vou ser olhado ou menosprezado se usar maquiagem? Será que a minha voz ou a minha identidade é de facto respeitada ou valorizada? E a verdade é que nunca tive assim grandes amigos e a forma de viver de Faro e por aí fora nunca me fez muito sentido. Então foi assim uma experiência muito de solidão. Senti que finalmente consegui ter aqui um outlet onde possa trazer todas estas características que às tantas lá fora são repudiadas, mas que aqui fazem sentido. E depois consegui também criar aqui um sentimento de pertença, e eu diria de amizade e de família. Também ver as pessoas aparecerem, sentirem-se à vontade, ter este espaço seguro que eu ao crescer não tinha, é muito especial. Sinto que a maior parte das pessoas passam a vida com muitos sonhos e desejos e vontades que acabam por reprimir, tanto porque não têm o impulso para seguir em frente com eles ou porque a vida não lhes permite. A minha vida podia acabar amanhã, por exemplo, e eu sentiria-me orgulhosa do passo que eu tomei em relação à minha transição e em relação a ser quem eu sou. E ao menos sinto que, mesmo se tudo na minha vida falhar, eu sinto que fiz uma coisa muito corajosa. E juntos conseguimos crescer e ser algo mais e melhor do que divididos, que é uma realidade que infelizmente acontece, até mesmo dentro da comunidade queer, não é? Esta dissociação entre LGB e depois a parte T ou Q. Não é uma questão que seja exclusiva de Faro, mas sim uma questão importante para ser discutida, que é porque é que a comunidade LGBT nem sempre é unida. Temos que permanecer unidos para haver alguma comunidade que se consiga defender e que se consiga impor e que haja um desejo de preservar a nossa história portuguesa algarvia. Nós decidimos para onde queremos ir e nós queremos ir longe. É algo que é da comunidade e a comunidade irá estar sempre presente cá. Haverá sempre uma necessidade de um espaço seguro e é isso que o workroom é. A gente aduba uma terra e ela começa a dar frutos mesmo sem muita gente ter um controle sobre isso. O futuro, eu acho que ele está mesmo fora do nosso controle, assim. Contanto que a gente continue adubando essa terra, os frutos vão continuar acontecendo, mesmo que talvez a gente não esteja mais aqui, ou estejam outras pessoas, mas a terra adubada, os frutos vão dar.